Eu queria muito ter um bordão pra começar o vídeo, mas enquanto eu não tenho, né, bora fazendo. Oi gente, tudo bem? Então, no último vídeo eu comentei com vocês que eu tava a fim de trazer mais conteúdos informativos em relação à história da moda aqui nesse canal. Pensando nisso, eu quis fazer um vídeo hoje, bem clichê aqui no YouTube, que bastante gente conhece, que é um vídeo de 50 fatos sobre alguém. No caso, aqui eu quis trazer isso pro mundo da moda, então hoje a gente vai falar sobre 50 fatos da Chanel. Vamos lá? Gabrielle Bonneur Chanel nasceu em 19 de agosto de 1883 na cidade de Saumur, na França. Ela era uma leonina do signo de Leão. Sua mãe se chamava Eugénie Devolé e ela era uma lavadeira. E seu pai se chamava Auguste Chanel, ele era um vendedor. A Chanel ela tinha uma irmã mais velha e 5 irmãos mais novos. Em seu registro de nascimento, ela não foi registrada como Chanel, e sim como Chasnel. Então ficou Gabrielle Bonneur Chasnel. Isso porque nenhum dos pais, nem o pai, nem a mãe puderam comparecer no seu registro. O pai dela estava em viagem, porque ele era um vendedor, e a mãe dela estava muito doente. Em 1895, quando a Chanel tinha 12 anos, a mãe dela veio a falecer. Com o falecimento da sua mãe, o seu pai achou melhor levar ela e a irmã mais velha para um orfanato. Esse orfanato, que era um colégio também, que a Chanel foi morar com a irmã, se chamava Nossa Senhora da Misericórdia, também era na França. Quando a Chanel completou 18 anos, ela poderia continuar sua vida lá naquele orfanato, mas ela achou melhor sair de lá e aí ela se mudou para uma pensão reservada para meninas católicas. O nome dessa pensão era Institut Notre-Dame de Moulins. Gente, eu não sei se eu tô falando certo, porque é tudo francês, eu não sei falar francês. Então, nesse pensionato para garotas católicas, ela reencontrou sua tia Adriane, que tinha quase a mesma idade que ela. Nessa época, ambas tinham aptidão para costura e também queriam sair da classe social mais pobre, elas queriam crescer bastante na vida. Com isso, morando nesse pensionato, ela e a tia dela passaram a aperfeiçoar suas técnicas de costura. Em 1903, elas passaram a trabalhar fora do pensionato. Elas foram trabalhar em um ateliê especializado para enxovais. Logo após isso, em 1904, ela e a tia decidem alugar um quarto na rua Pont-Diguet, em Moulins. Em 1907, a Chanel começou a fazer suas primeiras aparições em um café-concerto chamado La Rotonde. Lá, ela fazia interpretação de algumas músicas. Uma dessas músicas que ela sempre interpretava quando ela fazia os seus shows originou o seu apelido, Coco. O 16º fato eu simplesmente não consigo pronunciar. É o nome da música que originou ao apelido da Chanel, Coco e Chanel. Eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Essa aqui foi a música, que originou o apelido dela. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro, Coco dans le tro, Coco dans le Trocadéro. Kika vu Coco, et Coco, et Coco, Kika vu Coco, et Coco. Nesse café-concerto que ela fazia as apresentações dela, ela conheceu muitos jovens, de um padrão de vida bem alto. Um deles era Etienne Balsan, um herdeiro de uma fábrica de tecidos que fazia uniformes para o exército. O Balsan ele tinha um castelo, apenas isso, E a Chanel ficou hospedada na casa dele durante alguns meses. Eles foram amantes tiveram um casinho durante algum tempo, mas um período de tempo curto, relativamente curto, mas eles foram amigos pro resto da vida. Mais tarde, por volta de 1909, ela se apaixonou por um amigo de Balsan. O nome dele era Arthur Coppel, mais conhecido como Boy. Isso aí, amiga, pra você ver que se você se acha moderninha, chamando teu namorado e marido de boy, a Chanel, já fazia isso há muito tempo atrás. O boy dela já era conhecido como Boy. O Boy foi o grande amor da vida da Chanel. Ele era de uma família rica e bem famosa na França. E logo no ano que eles se conheceram, ele decidiu investir, na área profissional da Chanel e deu uma graninha, pra ela abrir seu primeiro ateliê de chapéu. O romance com o Boy foi bem inconstante e irregular, mas ele durou mais ou menos 10 anos. Infelizmente, o Boy morreu no ano de 1919 em um acidente de carro. Ele não se casou com ela,
mas deixou uma grande parte, assim, da fortuna dele pra ela. Com essa fatalidade, né, o boy dela tinha acabado de morrer, ela sofreu um desgosto muito grande e tal, e isso gerou ali como se fosse um impulso pra ela começar a criar cada vez mais. E isso deu força pra ela abrir sua primeira casa de costura. Ela comercializava, além de chapéu, roupas esportivas e foi pioneira em confeccionar calças femininas. Em 1920, a Chanel conheceu muitos artistas importantes. Ela havia acabado de criar uma coleção inspirada em bordados do folclore russo. Essa inspiração dos bordados russos veio por conta de uma relação aí, um lancezinho que ela teve com um russo. O nome desse russo era Dmitry Pavlovich. Gente, é muito nome difícil pra falar, é russo, é francês, eu não tô sabendo falar direito os nomes, mas eu tô colocando fotinha aqui pra vocês verem, né? Nessa época, né, em 1920, a Chanel já estava bem conhecida e começou a vestir vários famosos de Hollywood, principalmente com os seus tailleurs. Eu só queria falar uma coisinha antes da gente entrar no 23º fato, pro seguinte: antes da Chanel, as mulheres elas se vestiam de uma forma muito diferente. A gente está falando do século XX, mais precisamente no ano de 1914. Nessa época a gente estava vivenciando a Belle Époque. As mulheres elas se vestiam de uma forma totalmente diferente, né? Então elas usavam vestidos volumosos, saias com anquinhas, espartilhos super apertados. E quando a Chanel decidiu simplesmente se libertar do espartilho, né? Colocar uma calça, não usar somente joias e brilhos, isso foi assim um ato muito grande assim de rebeldia e de contestar o momento que ela estava vivendo. Então, o 23º fato e muito importante é que a Chanel realmente revolucionou o mundo da moda, né? Ela libertou as mulheres do uso do espartilho, da anquinha, de vestidos extremamente volumosos, né? Ela inventou praticamente o corte de cabelo curto, a calça, então ela revolucionou mesmo o mundo da moda. Em 1921, a Chanel ela lança sua primeira fragrância de perfume, o tão conhecido Chanel número 5. O nome do perfume se deve ao fato de ser a 5ª fragrância que foi apresentada para ela e foi aprovada. A Chanel ela estabeleceu e afirmava que gostava de peles bronzeadas, que dava maior sinal de saúde. O corte de cabelo Chanel é um clássico, né, gente? E reza a lenda que a própria Coco o criou acidentalmente. Ela estava secando seu cabelo com um secador para ir a uma reunião e aí o secador acabou enroscando no cabelo dela e ela teve que cortar o cabelo. Daí se originou o corte de cabelo Chanel. A Chanel ela revolucionou o mundo da moda com o uso de bijuterias. Vale lembrar que naquela época as mulheres elas se enfeitavam, né, com os acessórios somente com joias. Então era tipo ouro, diamante, pedras preciosas. E ela chegou no rolê falando, não, vou usar bijuteria mesmo, e é isso aí que tá no rolê. Ela amava as bijuterias. Até então eram comercializadas somente materiais preciosos, e o uso da biju popularizou esses adornos. Até que em 1924, ela lança sua primeira coleção de bijuterias, com materiais sem ser preciosos, né? Então, ela demonstrou total amor por uso de acessórios. Vocês podem reparar que em quase todos os looks dela tem bastante detalhe, uns detalhes com brilho e tal, que são os acessórios de bijuteria mesmo que ela gostava de usar. No período da Segunda Guerra Mundial, a Chanel teve que fechar sua maison, né? Ela teve que fechar o seu ateliê e com isso ela teve que dispensar mais de 3.000 funcionários por conta da guerra. Mas vale lembrar que mesmo durante a guerra, com o ateliê fechado, ela continuou sobrevivendo através das vendas do seu perfume, Chanel número 5. Ela passou por momentos bem difíceis durante a Segunda Guerra. Ela recebia diariamente doses de morfina para conseguir dormir à noite, porque ela tinha muita insônia durante esse período. Chanel tinha um sobrinho chamado André Palazzi, e durante a Segunda Guerra Mundial, ele acabou sendo prisioneiro dos alemães. Então, para poder libertar o sobrinho dela, ela acabou cooperando com algumas informações, né? Ela cooperou com a Organização de Inteligência Alemã. Durante a guerra, mesmo com a ocupação alemã na França, ela permaneceu no seu país, só que refugiada, né? Ela ficou na cidade de Vichy. No período de ocupação alemã na França, mais ou menos de 1940 a 1944, a Chanel acabou se envolvendo com um oficial da inteligência alemã. O nome dele era Hans Dick Leige.
Eu não sei se eu tô falando certo esses nomes, gente. Existe um livro chamado Dormindo com o Inimigo. Ele fala um pouco sobre a vida da Chanel durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos afirmam, né, que a Chanel ela tinha um lado negro, né, sombrio. Alguns afirmam que ela era antissemita. Muitos também afirmam que ela cooperou com o regime nazista. Em 1954, com o final da Segunda Guerra, ela reabriu seu ateliê na França. Porém, vocês lembram que ela teve um romance com um alemão? Por conta disso, os franceses eles acabaram meio que boicotando, né, o ateliê dela e muitos deixaram de frequentar sua maison. Por conta disso, a Chanel teve muita dificuldade financeira, né, porque ela parou de produzir tanto, né, ela não produzia mais tanto na sua maison. Por conta de todas essas dificuldades, a Chanel ela se viu obrigada, né, a expandir os negócios. Então ela começou a exportar suas roupas para fora da França. A Chanel acabou se mudando para a Suíça e lá ela ficou por 10 anos em uma espécie de exílio dourado. Por conta dessas acusações dela ter colaborado com o regime nazista, ela estava sendo meio que ignorada na França, né? Então ela só conseguiu dar a volta por cima em 1954, quando ela relançou o seu tailleur, em razão da admiração da ex-primeira-dama Jackie Kennedy. Com isso ela voltou a estrelar capas de revistas. O Hotel Ritz teve muita importância na vida da Chanel. Esse é um hotel bem famoso que fica na França, né, em Paris. A Chanel viveu boa parte da vida dela lá nesse hotel. Uma coisa engraçada da Chanel é que ela costumava mentir a idade dela. Ela muitas vezes mentia a sua idade em 10 anos a menos. Ela não falava para as pessoas que ela havia nascido em 1883. Ela falava que ela havia nascido em 1893. Para quem não sabe, foi ela que criou o Pretinho Básico, eternizado por Audrey Hepburn no filme Bonequinha de Luxo. Para quem não sabe tão bem, Chanel em seus últimos anos de vida, ela foi muito amiga de uma socialite brasileira chamada Aimée Dieron. A Chanel morreu no dia 10 de janeiro de 1971. Ela sofreu um ataque do coração e faleceu na sua suíte no Hotel Ritz, aquele que eu já comentei que ela viveu boa parte da vida dela. Ela tinha 87 anos. A Chanel foi enterrada na Suíça e o seu túmulo é enfeitado por 5 leões que fazem referência ao signo dela, que era de leão, e centenas de pessoas assistiram seu sepultamento. Após o seu sepultamento, encontraram na casa da Chanel esboços de croquis que ela havia feito. Eram indícios de que ela já estava preparando uma nova coleção, sinal que ela trabalhou até os últimos dias de vida dela. E terminamos esse vídeo aqui, especial 50 fatos sobre a vida da Chanel. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com os amigos, curte aqui, se inscreve aqui embaixo. Se você tem alguma dica de alguém da moda, algum estilista que você gosta, algum profissional da moda famoso, sei lá, que você quer que eu faça um especial 50 fatos, deixa o nome aqui embaixo. Aí eu estudo um pouquinho, vejo o que eu posso trazer de interessante e novo aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades sobre a vida da Chanel. E para terminar bem esse vídeo, vou finalizar com uma frase da Chanel. A força se consegue através do fracasso e não através do sucesso.